Deus amoroso, soberano sobre todo o universo. Neste momento, nós, como companhia de Daniel, reunidos aqui, chegamos até o Senhor, primeiramente, para agradecer por esse dia, por estarmos presentes aqui nesse culto de primícias, onde estamos entregando os nossos primeiros frutos ao Senhor. Que neste dia, Pai, os nossos ouvidos e os nossos olhos estejam atentos ao Senhor, a tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós nesse novo tempo que estamos iniciando. Que o Teu Espírito Santo esteja com cada um de nós aqui, fazendo com que cada um de nós possamos estar sempre conectados com a Tua presença. Que a Tua presença, Pai, não se afaste de nenhum de nós neste novo tempo. Que tenhamos a consciência, Pai, de termos a nossa mente transformadas através do Teu Espírito Santo, para que cada um de nós possamos enxergar as situações, as circunstâncias do mundo em que nós estamos vivendo, especialmente da nossa nação, que possamos enxergar com o olho bom e que, através dessa visão, nós possamos nos posicionar como ministros do reino aqui neste tempo. E que possamos entrar neste novo tempo, Pai, com o coração aberto para receber as tuas orientações, os teus direcionamentos. E através dessas orientações e dos teus direcionamentos, nos posicionarmos como ministros do reino nesta terra e nesse tempo. Agradecemos por esse dia, que possamos absorver todas as informações que serão ministradas neste dia, Pai, e trazer para a nossa vida. Que nós possamos estar atentos e que nós não nos distraímos, não use as distrações, principalmente dessa época de final de ano, que nós estejamos cada vez mais conectados com o teu amor e com o teu Espírito Santo. Por tudo isso, Pai, eu te agradeço e peço também uma bênção para essa reunião de hoje, que todos possam estar conectados e prestando atenção a tudo que será dito, para entrarmos nesse novo tempo com o coração aberto para ti. Tudo isso eu te agradeço, Pai, no nome e na autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Shalom, shalom, amados. Bom dia. Estão me ouvindo? Ok. Deixa eu tirar o meu rostão aqui da tela, que eu não gosto de ver o meu rostão na tela, né? Eu gosto de compartilhar os rostinhos de todo mundo aqui, tá? Ótimo. Estamos diretamente de Campinas, da casa do João Cobal e da Flávia Cobal. Faremos a abertura. Hoje tem muito trabalho por aqui, viu, gente? Trabalho aqui é o que não falta, viu? Graças a Deus estamos aqui, estamos bem. E de ontem para hoje, né, eu e a Rose e outras pessoas conversando sobre a abertura de hoje. Vai entrar o João Tescari na nossa fala, vai entrar a Nath, que estivemos ontem junto com elas, assistindo uma cantata de Natal. E a abertura ela vai se basear em Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, capítulo 2. Tá? Vocês aí anotem. Todos bem? Todos felizes? Está chegando o Natal. Para alguns é uma época de muita felicidade, para outros entram num estado de stand-by, né? Fica meio assim sem saber o que fazer, tá ligado e desligado ao mesmo tempo, né? Romanos 12, 2. Ali diz o seguinte, meus amados: não vos conformeis, né, com este mundo, né? Diz assim, ó, vou ler um só para a gente ser inserido na história, tá? Vou ler o versículo 1, capítulo 12, vou ler a partir do versículo 1, mas o que eu quero enfatizar é o 2, tá? Deixa eu repartir a tela aqui junto com a Rose. Sim, Romanos 12, 1. Fabiana, tá bem aí onde você está? Abençoada por Deus? Aquelas bolachinhas estavam da hora, hein? Graças a Deus. Obrigado. Romanos 12, 1, o título é assim, ó.
entrega da vida para servir. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Eu quero parar aqui, tá? Não se amoldem, não tomem a forma deste mundo. Eu e a Rose conversando sobre muitas coisas. Por exemplo, o João Tescar, ele foi fazer um intercâmbio, acho que no Canadá. E muitas coisas, né? Muitas coisas aconteceram na vida dele. Mas imagina só se ele se acomodasse, se ele se amoldasse a um padrão de milhares ou milhões de pessoas e falasse, não, eu não quero ir para a Inglaterra, né? Obrigado, Dani. Imagina se ele falasse assim, não, eu não quero, eu quero ficar no Brasil, eu não quero fazer intercâmbio na Inglaterra. Imagina quantas portas ficariam fechadas para o João Tescário, né? A Fabiana, para sair do Brasil, ela rompeu, né, com toda uma estrutura, né, de se amoldar ao padrão brasileiro. Ela podia continuar aqui no Brasil, tranquila, ela podia seguir uma vida dos brasileiros, com tantas dificuldades que a gente está aqui, mas a Fabiana, ela decidiu não se moldar aos padrões, né? Não tomar a forma de um padrão de milhões de pessoas. Ontem, conversando com umas pessoas, assistimos uma cantata de Natal ontem, e conversando com uma pessoa, ela falou que ela veio de Minas Gerais sozinha, muito jovem, deixando a família toda, numa cidade pequenininha de Minas. Eu sou meio mineiro, tá? Eu gosto de lugar pequenininho, gosto de lugar gostosinho, gosto de lugar pacato. Eu gosto daquela forma assim, sabe, de gente tranquila, pacífica, que não tira o pé do lugar para romper com muitas legalidades. Eu sou mais ou menos assim, tá? Aí eu arrumei uma profeta que não deixa meu pé quieto, né? Então, assim, eu podia ficar lá tranquilinho na minha, essa menina poderia ficar lá em Minas tranquilo, comendo, né, um pãozinho de queijo, um bolinho de milho, um cafezinho gostosinho, ela podia ficar tranquilinha. A vida dela seria a mesma dos pais, dos avós, dos bisavós e piriri pororó. Se você, Silene, quiser romper com essa legalidade, tem que dar um passo. Se você não der um passo, você vai se moldar ou se amoldar ao padrão dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós e piriri pororó. Se tá bom para você, gente, fica na tua. Só que eu estou falando para você que a gente não pode se conformar com estas coisas. Não podemos nos conformar. Tem um mundo, um universo a ser conquistado e ser descoberto. E você, como a crente Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Gabriela, hein? Deixa de ser Gabriela, gente, pelo amor de Deus. Tem muita coisa para ser rompida, mas só vai romper se você der um passo à frente. Então, essa menina chamada Nath, irmã daquela minha aluna que ganhou o concurso com a minha música, ela veio na frente, né? Agenciada por uma agente de modelo, né? E aqui começou a trabalhar e de repente vendo as dificuldades da família toda dela lá em Minas Gerais, ela traz todo mundo para Jundiaí. Lindos, estou aqui, lindos. Estão me vendo, me ouvindo? Aqui a gente é que nem ninja, gente. A gente vai para lá, parece o Cláudio naquela barraca saindo e fazendo toda aquela acrobacia no filme. Uau! O Cláudio deu um show, gente. Você precisava ver. Quem não viu? Quem não viu, veja o Cláudio fazendo umas manobras maravilhosas. Amigos, então, estão me ouvindo, né? Beleza. Então essa menina Nath, ela trouxe todo mundo de Minas Gerais, uma cidadezinha pequenininha, pertinho de Capitólio, e ela mudou a estrutura da família dela toda. Uma coisa impressionante. E assim, Romanos 12:2 fala que você não deve se conformar com esse mundo. Ô Eveline, não sei se assim se pronuncia o seu nome, você não deve se conformar do jeito que está.
Você deve transformar a sua situação. Todos que estão aqui não podem se conformar aonde chegaram, porque tem muito mais para você alcançar. E para você ter uma noção, a Rose falando com a gente, conversando ontem, ela falou que da família de José, de todas as famílias que você pertence, a que nós pertencemos, por exemplo, o Rafael tem a família dele, o Rafael Campos. Ele tem a família dele. Então, Rafael, de toda a família, Deus levanta sempre um José para realmente mudar a história da família. Eu espero que você, Rafael, Karina, Renata, a Dani, a Marta e tantos outros que estão conosco, eu espero em Deus que você seja o José que vai mudar o formato, a trajetória da família de vocês. Eu espero mesmo que você mesmo, né? E José passou uns forrobodó até que realmente a família dele foi salva, a família dele foi abençoada, ele mudou a história da família dele. Então, para que isso aconteça, Cláudio Miyashiro, os forrobodós vêm na vida da gente. Não é de qualquer maneira, não é assim fácil, né? A gente sempre fala que na vida do cristão as coisas não acontecem fácil não, Renatinha, ó. Renatinha, ó isso aqui, ó. Meu Deus, Renatinha, quando você enxuga aqui o suor daqui, você vem com a outra mão enxugando aqui também, Renatinha. A nossa vida, Eveline, não é fácil. A vida para o cristão não é fácil. Quando a gente estava sem Cristo, tudo parecia muito fácil, mas também era difícil. Só que nós conquistávamos as coisas à base da mentira, à base das falcatruas, à base da puxada de tapete dos outros. E conquistava a vida desse jeito. Que valor tem a vida sendo conquistada desse jeito? Hoje, Eveline, você conquista as coisas falando a verdade, agindo corretamente, dando um passo na direção da maré que está contra você. Hoje é assim que nós estamos fazendo. Então, olha, para a gente chegar aqui em Jundiaí, porque moramos, hoje eu e a Rose estávamos conversando, a gente deixou para trás famílias, nossos filhos ficaram para trás, a nossa renda ficou para trás, porque se nós não fizermos algo, se nós não dermos um passo, e eu vou te falar, Renatinha, eu vinha falando com a Rose, eu falei, eu quero ser o primeiro milionário da minha família. Na minha família não tem nenhum milionário, gente. Da sua família tem milionário? Você é uma pessoa milionária? Se não tem nenhum milionário na sua família, declare assim, eu vou ser o primeiro milionário da minha família e eu vou mudar a estrutura de toda a minha família, de toda a minha geração. É isso, vamos declarar isso, gente, vamos declarar, nós seremos os primeiros milionários da nossa família. E se você é milionário, fala, eu vou ser o primeiro bilionário da minha família. É um passo, a gente tem que declarar isso, tem que começar da gente esse negócio, pessoal. Porque eu estou cansado de ver a minha parentela toda para trás, toda miserável. Todo mundo se conformou, gente, pelo amor de Deus. Pergunto para os meus parentes, falo assim, vamos sair daqui do lugar que você está? Falo, não, aqui tá bom. Aqui tem tudo que eu preciso. Gente, não tem nada. Gente, imagina o cara falar que tem tudo e não tem nada. Gente, que loucura é essa? Como é que você pode ver tudo? Como é que você pode ver tudo onde não tem nada? Hein? Só se você estiver nesse lugar que não tem nada, olhando pelos olhos da fé, que aquele lugar vai ter tudo. Se você está olhando pelos olhos da fé, ótimo. Mas em nome de Jesus, rompe com esse padrão, com esse formato que veio dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós. Rompa com isto em nome de Jesus. Porque um avô meu eu não conheci, provavelmente uma miséria terrível. O outro eu conheci um miserável. Meu pai uma dificuldade que deixou mais dívida do que qualquer outra coisa. Então, assim, gente, a gente não pode se conformar com isso, porque senão é desse jeito que a gente vai morrer. Então, eu não aceito isto em nome de Jesus, e a gente está declarando, eu e a Rose, seremos o primeiro milionário. Nós vamos ser os primeiros milionários da nossa família, tanto os Barbosas quanto os Moreiras, nós seremos os primeiros milionários dessa geração.
E a partir daí, imagina o que vamos deixar para os nossos filhos. Gente, pensa nos filhos de vocês. Renata, pensa no Gigi. Você é a primeira milionária. Que portas você não vai abrir para o Gigi? Que portas a Dani Tescari não abriu para o João, gente? Umas portas assim extraordinárias que a gente ouviu, as coisas extraordinárias, portas, né? Deus deu a condição para o Fábio e para a Dani Tescari enviar esse menino para a Inglaterra, onde passou de 30 a 40 dias aproximadamente. Esse menino se especializou em inglês dele, fez conexões com pessoas que estão abrindo as portas para ele. Então é sobre isso que eu estou falando, tá? É você romper o destino, não só o seu, é romper o destino profético da sua geração. Então feche os teus olhos, levante sua mão direita para o céu. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós não nos conformamos, Pai, com a situação que estamos vivendo, Senhor. Nós estamos replicando, Senhor Deus, estruturas tanto mentais quanto financeiras dos nossos antepassados, Pai. E nós não nos conformamos com isso, como a sua palavra diz, não vos conformeis com essa estrutura passada, mas transformar-vos pela renovação da nossa mente. Se é para nossa mente ser renovada, Senhor, renova a nossa mente, Senhor. Senhor, desloca de nós, Senhor, todos os padrões psicológicos, neurológicos, Senhor, que nos formata a padrões dos nossos pais, avós. Nós não queremos replicar os padrões errados e nem limitantes deles, Pai. Nós queremos romper com isso. Nós queremos entrar na abundância do Senhor, porque o Senhor disse que veio para dar vida e vida em abundância. Nós queremos ver aqui nesse grupo presente nesta manhã, em quem ouvirá esse culto, nós queremos ver pessoas sendo milionárias, Senhor. Descobrindo coisas, inventando coisas, fazendo coisas, recebendo heranças da onde não tinha, Senhor, tendo suas contas sendo visitadas por dinheiro que não era a nosso, Senhor, como a tua palavra diz que o ímpio deposita na conta dos justos. Senhor, seja feito isso nas nossas vidas, em nome de Jesus, mas nós não queremos continuar daqui para frente repetindo padrões dos nossos antepassados, Pai. Que a miséria fique para trás desta hora que eu estou falando. Senhor, que as crenças limitantes fiquem para trás deste minuto que eu estou falando. Senhor, que toda miséria fique para trás, toda escassez, toda mesquinhez, toda falta, toda escassez, fique para trás deste tempo, Senhor. Em nome de Jesus. Daqui para frente nós declaramos que pisaremos com pés de milionários, Senhor. Com pés de milionários, fincados pés em Cristo Jesus, Pai. Abençoa os nossos trabalhos, nossos projetos, abençoa os nossos sonhos, Senhor, que eles entrem dentro, sejam alinhados dentro da Tua vontade e sejam abençoados por Ti. Assim nós oramos, Senhor, desfazendo crenças limitantes, padrões limitantes, pensamentos limitantes. Em nome de Jesus, Pai, seja rompido agora tudo isso, torne-se em efeito sobre as nossas vidas. Somos os rompedores da nossa geração, somos os Josés deste momento presente, Pai. E nós seremos grandemente abençoados e abençoaremos toda a nossa parentela e toda a nossa família e toda a nossa geração, e a geração da nossa geração será poderosa nesta terra. Assim nós declaramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sejamos todos nós abençoados. Você do seu lugar e dá uma salva de palmas para Jesus. Deus abençoe, um louvor abençoado, um culto abençoado em nome de Jesus. Amém, amém. Pastor Marcelo, eu estava falando isso com a Flávia, acho que foi essa semana ou semana passada, eu não lembro mais. Tá baixo? Mais alto? Melhorou? Melhorou? Tá. Ó, vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo? Ó, estão me ouvindo. Então aumenta o seu aí, Cláudio. Pastor, tá falando isso com a Flávia. A oportunidade que nós temos de ser a raiz sarada da nossa família, né? Na minha família, tanto do lado do meu pai quanto do lado da minha mãe, a minha geração teve a oportunidade de fazer faculdade. Todos os primos fizeram faculdade. Nenhum exerce a profissão. Nenhum.
E aí Deus me chama para voltar para minha profissão, a profissão que eu escolhi. Então eu entendo que isso é uma cura, sabe, para as nossas, né, gerações, assim. Eu fico muito feliz, né, de ter a oportunidade de ser a raiz sarada, assim, da minha família, e até me emociono. Então, que nós sejamos as raízes saradas das nossas famílias. E que sejamos, sim, os primeiros milionários da nossa família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Povo, tá chegando, hein? Nós já estamos... Hoje é 21/12, tá quase, né? Como diz o pastor Marcelo, ufa, né? O ano tá acabando, o ano tá acabando. Foi difícil? Quem aqui acha que o ano foi difícil? Não, foi só né? Foi só marolinha ou foi aqueles caldo, né? Eu brinco, eu falo pra Thaís, falo, Thaís, tem hora que a nossa vida parece que a gente toma um caldo, quando a gente levanta, começa a respirar, vem outro caldo, né? Mas é assim que Deus trabalha com a gente e todos nós sobrevivemos porque estamos aqui, então eu acho que é tempo da gente celebrar, é tempo da gente agradecer, né? É tempo da gente honrar o nosso Pai que nos sustentou por mais um ano aqui, né? Entre glórias, milagres e perrengues, estamos todos aqui, né? Então, que seja um tempo, né? Aproveitando que hoje a gente está começando um novo mês, né, judaico, que a Flávia vai trazer para nós, mas antes disso, vamos comemorar, vamos agradecer, né, por esse ano, porque nós estamos aqui e com certeza nós fomos sustentados pelo Pai. Amém? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui. Amém, amém, amém. Glórias a Deus, aleluia. Quem tá feliz aí, gente? Muita gente de telinha fechada. Bora abrir as nossas telinhas pra eu ver o rostinho de vocês. Rostinho de sono, rostinho amassado, tá tudo bem, que aqui também tá do mesmo jeito. Gente, já tava com saudade de vocês. Não tinha ministrado ainda desde a conferência, né? E posso dizer para vocês que as últimas semanas foram de muitas emoções. Muitas emoções. Gente do céu, meu Deus. Até coloquei ontem nos meus stories. Eu acho que eu estava desabituada de mudança. Totalmente. Nós ficamos 5 anos e meio naquela casa, né? Que acho que a maioria de vocês conheceu. Então, assim, a gente se habitua com o espaço. É muito do que o Marcelo falou, né? E isso é um cuidado muito grande que nós precisamos ter. Que assim como acontece no mundo físico, acontece no mental e no espiritual também. E a gente estava acostumado naquela casa, né? A gente estava acostumado com aquele espaço. E mudar tudo, essa mudança foi assim, algo muito, muito espiritual. Dentro de tudo que eu quero compartilhar com vocês hoje, eu quero falar sobre essa mudança. Tivemos que tomar algumas decisões depois que a gente já tinha decidido vir aqui para casa, né? E isso também entra também no que o Marcelo falou, da gente sair de uma zona de conforto, mas quando a gente faz essa mudança, essa zona de conforto, né? Quando se decide romper com algumas coisas, isso também te traz desconforto, né? Vai gerar ali um transtorno inicial. E nós precisamos entender sobre tudo isso, porque isso é muito mais espiritual do que a gente pode imaginar. Amém, queridos? Eu quero, de uma forma muito especial, né, agradecer Renatinha, Mirella, que sem elas, gente, nós não teríamos feito a mudança. Não teríamos. Teve dia da Mirella ir lá pra casa e falar assim, e eu tinha cliente, eu tinha que sair, tinha que viajar. Ela falou, deixa que eu empacoto aqui. Renatinha, gente, ó, nós vamos montar uma empresa agora, vai chamar Remi Help, sabe? Pensa numa guria, gente, que pinta a parede, que vocês nem podem imaginar. Quem precisar de pintor aí, ou melhor, pintora, gente, a Rê, assim, olha, meu Deus do céu, o que ela nos ajudou, E a Renata continua nos ajudando, gente, eu quero ver a hora que vier a conta. Eu não quero nem ver a conta que vai ser em pacotes de café. Aqui a negociação é em café. E no final de semana passado, Rose e Marcelo vieram pra cá, passaram o domingo inteirinho. Eles chegaram cedinho, saíram daqui, já era tarde da noite. E hoje eles estão aqui de novo, gente. Porque hoje a meta é nós terminarmos a cozinha. Porque nós nos mudamos dia 8
E eu ainda estou sem cozinha. A mulherada aí pode imaginar o que é sem cozinha, sem pia, sem fogão, tá? Também ainda não tem o tanque. Então, gente, tá uma bênção, tá uma graça. Por isso que eu falo, o povo depois vai ver a casa toda prontinha, vai falar, nossa, que coisa mais maravilhosa. É, mas você não vai ter visto os perrengues. Por isso que eu comecei a compartilhar os perrengues lá pro pessoal entender um pouquinho. Mas é tudo muito profético, né? A decisão de tirar todos os armários foi uma coisa assim muito forte que Deus trouxe pra mim, ainda mais por ser cozinha, né? Cozinha é alimento, né, Cibele? Então as coisas elas precisam estar muito alinhadas. E pra quem, né, para quem não ouviu o nosso testemunho ainda, pra quem não esteve na conferência e de repente ainda não me ouviu falar, essa casa ela é o cumprimento de palavras proféticas sobre a minha vida e a vida do João. Né? Ela é o cumprimento. Eu quero assim realmente, através do nosso testemunho, eu quero te desafiar a acreditar nas palavras proféticas que já foram liberadas sobre a sua vida e que talvez você ainda não está vivendo. Porque no final do ano passado, agora eu não vou lembrar exatamente, porque vieram palavras da Thaís, da Rose, da profeta Tati, da Malena, né? Mas no final do ano passado, eu me lembro que uma profeta falou para nós que aquele seria o último Natal e Ano Novo que a gente passaria naquela casa que nós estávamos. E eu me agarrei naquela palavra. Porque Deus sabia que era um desejo muito grande do meu coração. Nós virmos para nossa casa, Eu não queria mais pagar aluguel. Eu queria poder furar a parede sem precisar pedir para ninguém. Eu queria poder mudar as coisas sem pedir para ninguém. Enfim, né? Eu queria fazer as minhas coisas. Mulher, né, sabe a importância disso. E eu me agarrei naquela palavra. E a Tati também tinha liberado uma palavra. Ela veio ano passado e ela falou assim, vai ser a última vez que eu venho... Não, eu venho mais uma vez nessa casa. Na outra eu não vou mais estar nessa casa. Você já não vai estar mais nessa casa. Eu falei, ai meu Deus, amém, amém, amém. E me agarrei nessa palavra. Só que assim, gente, o que talvez às vezes a gente se confunde e é onde eu vejo que a gente perde a promessa de Deus, é porque quando a gente recebe uma palavra profética, principalmente quando é uma palavra profética que está alinhado com o nosso coração, porque nem tudo está alinhado com o nosso coração, né? Tem coisas que Deus vai precisar trabalhar em nós, né? Mas quando ela tá alinhada ao nosso coração, a gente quer, porque quer que aquela palavra se cumpra, e a gente esquece de perguntar para Deus qual é o tempo, qual é o modo. E isso faz com que muitas vezes a gente perca as promessas. E aí, ao invés da gente viver uma promessa, a gente cria uma promessa. E aí a gente fala assim, mas foi Deus que me deu, foi Deus que falou, foi Deus que mandou. Só que eu quero dizer uma coisa para vocês e eu preciso que você anote isso. E se precisar, você coloca no teu espelho, em qualquer lugar. A bênção do Senhor não nos acrescenta dores. Não nos acrescenta dores. A bênção do Senhor não nos acrescenta dores. Isso é bíblico. Então, uma forma que você tem de você entender se é você quem está forçando uma palavra profética é saber se aquilo está te causando dano, está te causando dor. Porque a bênção do Senhor, ela não traz dano, ela não traz dores. E quando chegou mais ou menos em julho, um pouco antes talvez, nós chegamos a quase fechar uma negociação. Chegamos a fazer um contrato. Só que o contrato que foi feito ficou um contrato muito estranho, muito esquisito. E a Mel entrou na jogada, né? Eu falo que Deus nos deu a bênção de ter uma filha médica e uma advogada, né? Ela falou, mãe, esse contrato tá errado, não é assim, tá errado, esse contrato vai prejudicar vocês e tudo mais. E começamos, e aí o João, né? Só que ela não é especialista nessa área, né? Aí conversamos com o Adriano, filho do apóstolo, que é nosso advogado também. Ele viu todo o contrato e ele falou, não, tá errado isso, tá errado. E aí quando a gente tentou alinhar com a imobiliária e tudo mais, enfim, deu ruim aquela casa, deu ruim. E eu me lembro que uma pergunta da Rose mudou tudo pra mim. Porque a Rose virou e falou assim,
Ninguém, na verdade, estava sabendo de todo esse processo. Eu e o João, a gente preferiu fazer mais quietinho, né? Tem coisas que Deus permite a gente compartilhar tudo, tem coisas que Deus não permite, e naquele momento Deus não permitiu. Mas com a Rose, eu senti muito forte no meu coração que eu precisava compartilhar com ela. E a Rose me fez uma pergunta. Ela falou assim, mas é essa casa que você quer? É essa? E eu não consegui responder pra ela. Porque não era aquela casa. Não era. Aquela casa tinha coisas que, ok, mas não tinha algumas coisas que pra mim eram quase que inegociáveis. E ela falou, Flávia, Deus vai fazer o desejo do seu coração. Então você precisa falar pra Deus, é essa casa que eu quero. E se for essa casa, ele vai abrir. Só que eu não consegui falar isso pra Deus. E aí eu me lembro que eu escrevi uma oração. Eu escrevi, porque eu estava muito cansada de lutar pela palavra profética. E eu escrevi uma oração e eu entreguei pro Senhor. Falei, Senhor, tudo que é meu é teu. Então no teu tempo, se o Senhor achar que, né, nós merecemos ou que realmente é o tempo da nossa casa, o Senhor vai nos dar. E essa casa chegou para nós de uma forma, né, ontem até a Dani e o Fábio vieram aqui, né, e a Dani falou, como que você tava assim, passando por essa rua e viu essa casa? Né? E aí eu expliquei um pouquinho melhor como se deu tudo isso. E estamos aqui, amados. E cada dia Deus me dá um novo presente. Né? Eu falei pra vocês da jabuticabeira e ontem eu descobri que eu tenho uma pitangueira em casa. Né? Então, assim, eu tenho um jardim maravilhoso, que era um dos meus sonhos, tem um espaço de jardim mesmo, gostoso. A casa é grande, do jeito que eu queria, porque eu falei, Senhor, eu não quero sair de uma casa que eu estou, que é uma casa grande, para uma casa menor, eu não quero. Eu quero uma casa grande. Ah, mas não precisa. Ai, porque sua filha já tá casada. Ai, porque a outra depois vai casar. Ok, mas eu quero casa grande. Eu não quero apartamento, eu quero casa grande. Eram os meus desejos, não era? Eu precisava falar sobre os meus desejos pro Senhor, ok? Gente, a porta dupla de entrada da casa, que sempre foi um sonho, né? Enfim, uma série de detalhes que tem na casa que Deus foi me confirmando. E por que eu tô falando dessa questão da casa de novo aqui pra vocês? Porque eu quero dizer pra vocês, gente, que assim como a faculdade de medicina da Bia era impossível, esta casa, nesse tempo, da forma como o Senhor entregou, era impossível, impossível. Gente, nós começamos esse ano, o João sem trabalho. Vocês entendem o que é isso? Esse ano, não tô falando no passado, 2025, o João foi pra escola de sobrenatural em janeiro e ele tava sem nenhum contrato, ele tava sem trabalho. Eu tava lutando pra fechar um contrato. Então, nós não tínhamos praticamente renda em janeiro de 2025. E aí, como que você fala que num ano onde você praticamente não tem renda, você consegue formar uma filha em medicina e você consegue finalizar o ano na sua casa? Na sua casa, podendo sonhar com detalhes de coisas que só eu e Deus sabia. Tem coisas, gente, dessa casa, tem detalhes que nem o João sabia. Então, meus amados, por que eu tô compartilhando tudo isso com vocês? Porque não existe diferença nenhuma entre eu e você. A diferença está em parte do que nós vamos falar sobre hoje, nesse mês que a gente entra, que é a maturidade espiritual. E uma coisa que eu aprendi há algum tempo é parar de brigar com Deus. Amados, eu não brigo mais com Deus. Eu não brigo. A gente tá vivendo algumas coisas que é muito engraçado. Porque daí também tem questão de perfil. Nós decidimos fazer a nossa cozinha. Nós estamos literalmente fazendo a nossa cozinha. A Rose e o Marcelo estão aqui nos ajudando para isso. Então toda a parte hidráulica, elétrica, ajuste, muda daqui, muda de lá. O João não é só um marido de aluguel, né? Ele é um empreiteiro de aluguel, né? E aí ele vai fazer as coisas, ele tem um perfil diferente do meu. O João, ele é sensorial. O negócio do João é foco no aqui e agora, ok? Eu já não, meu foco é no futuro. Então, naturalmente, eu tenho uma visão positiva e promissora. O João, lembra que ele fala que ele tinha que ficar trabalhando esse tempo todo? E aí, ontem mesmo, a gente viveu... Pra mim, são pequenos milagres. São milagres diários que nós estamos vivendo. Porque a gente precisava fazer a instalação da máquina de lavar. E aí, tinha 2 saídas de água.
E ele falou assim: ah, eu acho que não tem água em nenhuma dessas saídas. Aí eu vou ter que fazer um ajuste aqui, vou ter que fazer. Falei, amor, e eu, gente, ó, aqui é ferro, ferro, ferro. Amor, você é um apóstolo, a tua palavra tem poder. Eu falei assim: se Deus faz brotar água da rocha, por que Deus não vai mandar um anjo aqui pra colocar água nesses canos? Ah, não, pelo amor de Deus. Daí eu já falei, vai ter água nesse cano e ponto final e acabou. E por dentro eu orei com o Senhor. Falei, Senhor, que tenha água nesse cano, porque a gente não aguenta mais ter que ficar fazendo as coisas. Aí um cano não tinha mesmo, no outro ele vai. Amor, vai ter. Aqui é assim, gente, é nesse nível. Ele tirou o negocinho, o que tinha no cano, gente? O que tinha no cano? Água. Deus faz brotar água no cano. É isso que você precisa entender. Mas isso é maturidade espiritual e emocional. Antes de eu avançar aqui, porque tem muita coisa pra gente compartilhar, o João tá aqui porque ele quer falar com vocês, principalmente acerca do que aconteceu ontem, tá bom? Queridos, shalom, shalom. Aí, a gente vai ter que fechar o áudio aí, né? Tá dando eco, né? Mudo, ficou mudo? Aí, fechou o áudio. Queridos, eu quero agradecer a todos vocês, primeiramente pela surpresa que me fizeram, né? A surpresa de muita gente aí, teve, ó, Cláudio e Miuki tinham que ir para Londrina e tinham que chegar até às 8 e fizeram questão de passar lá para poder dar um abraço, nem ficaram muito tempo com a gente e já chegaram atrasados, né? Vocês chegaram às 9 horas, né? Chegaram atrasaram a festa lá, que era aniversário do Lucas. Dar os parabéns pro Lucas por mim, que Deus abençoe muito ele também. Então, ou seja, primeiramente, né, obrigado por vocês me trazer essa surpresa. A surpresa maior ainda que foi, né, o que eu ganhei de presente, né, que é espiritualmente, como a Flávia falou e colocou no grupo para vocês. Eu entendo que é um novo ciclo de mais ferramentas espirituais que Deus realmente está me entregando. Entendo que essa parte desse ano de jubileu é um ano que, a partir de então, pode parecer que não tem nada a ver, sabe, queridos, mas é só mais um dia no nosso ano, mas espiritualmente eu sinto que mudou algo. Eu sinto que espiritualmente eu cumpri uma etapa e daqui para frente agora é um novo momento, um novo tempo, um tempo de realmente de avanço. Desculpe a emoção, porque realmente Deus tem falado muito comigo que daqui para frente haverá o que eu tenho pedido, né? Sinais, milagres e maravilhas para que o reino dele avance. Eu não quero nada para mim, eu quero para ele, eu quero por ele, eu quero pelo reino do Senhor, para que realmente seja conforme a igreja do primeiro século caminhava, onde passava e a sombra de Pedro curava. Eu tenho pedido, Deus, que a minha sombra cure, não por mim, mas para que o seu poder seja manifestado novamente nessa terra. Para que a sombra do Cláudio cure, para que a sombra do Léo cure, para que a sombra do Rafael cure, para que a sombra desses homens e mulheres dessa companhia possa andar e fazer com que o céu seja visto na terra. É o que eu oro por todos os dias, que não seja só por mim, mas que seja por todos aqueles que estão aqui, que estão vivendo como filhos, como herdeiros da promessa. Então eu posso dizer para vocês o que Deus fez, né, a partir de agora, o que Ele está fazendo é realmente abrindo minha mente para um novo tempo, um novo ciclo, um novo tempo de avanço no reino. Eu sei que as ferramentas vêm e elas acabam também trazendo uma responsabilidade de muito trabalho, né? Ferramentas são para trabalhar, elas não são para ficar paradas, entendeu? Elas são para serem usadas. Então, quando eu recebo isso, eu recebo de coração de todos vocês, com muita gratidão e entendimento, né? Vocês estão dizendo para mim assim, ó, é para você continuar trabalhando, é para você continuar na obra, porque nós vamos precisar muito das suas ferramentas. E eu entendo isso profeticamente. E quero agradecer mais uma vez vocês por esse carinho, por esse tempo, por essa dedicação. Muitos presencialmente, alguns não puderam, estiveram, né, tiveram realmente ajudando para comprar o presente, né? Porque tem custo, né? Então, obrigado pela oferta, por esse carinho de vocês, tá bom? Que Deus abençoe muito vocês, que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus abençoe muito toda a família de vocês e os negócios de vocês, em nome de Jesus. Obrigado, viu, gente? Shalom, shalom.
Amém, amém, amém. Gente, ontem no restaurante foi um sarro. Porque chegou um determinado momento que um dos garçons vieram assim falar comigo e falaram assim: Vocês deram aquela caixa pra ele? Gente, aquele é o sonho de todo homem. Meu Deus do céu. É como se fosse tipo brincar. Igual quando a gente é criança, que as meninas querem brincar de casinha, né? Meu Deus, eu imagino. Eles já queriam ir lá e ver, e não sei o que. Olha, foi uma sensação. Foi uma sensação. A caixa de ferramenta do João lá no restaurante. E como o João falou, né? Eu quero agradecer muito cada um de vocês que puderam participar, né, que estiveram conosco e que... Gente, Ana, que acho que a Rê tá deslocando, Ana, coloca o link lá no grupo da Companhia de Daniel pro pessoal ver o vídeo. Gente do céu, vocês não querem imaginar o vídeo. O vídeo ficou lindo, super emocionante, mas no final do vídeo tem um making off. E aí eu quero dizer pra vocês que nós temos artistas que Hollywood ainda não descobriu. Gente, é o máximo, o máximo. Vocês vão se Flávia, divertir. é isso aí Oi. mesmo, tá? Tem que ter o vídeo, todo mundo assistir, porque tem um ator ali, um cara ali, que eu não vou falar quem é. Ó, ele dança, ele interpreta, ele profetiza, tudo no mesmo vídeo, entendeu? Então vale a pena você ir lá para assistir esse cara. Não vou dizer quem é, mas ele tem o zóio puxado. Então que Deus abençoe vocês aí, tá bom? Viu? Se vocês não quiserem assistir o vídeo por causa da homenagem do João, não tem problema. Mas assistam pra ver o make-off, porque eu posso garantir pra vocês que vale a pena. Vale a pena, tá bom? Amados, vamos então avançar. Hoje eu considero que nós estamos num alinhamento ainda mais profético. Porque hoje é 1º de Tevet. Hoje é 1º de Tevet. Uma das coisas, né, talvez é o meu objetivo para 2026, mas eu não sei porque eu também entendo dos nossos desafios, né? Mas um dos meus grandes objetivos é que nós pudéssemos fazer o que a gente chama de Rosh Hodesh. O que é Rosh Hodesh? É a cabeça do mês. O que é a cabeça do mês? É o 1º dia do mês. Eu gostaria muito de fazer, independente do dia que acontece ali na semana. Porque tem mês que começa na segunda, na terça, na quarta, na quinta. A gente sempre faz no domingo, né? Como uma forma para que todos participem. Mas nós estamos nesse processo de alinhamento, né? Então, algumas coisas a gente vai alinhar. Eu ainda não vou prometer, mas eu quero muito ver se em 2026 a gente faz o Rosh Kodesh no dia que realmente começa o mês judaico, que é hoje. E por que hoje é ainda mais profético? Porque nós estamos em 1º de Tevet, só que nós estamos ainda, né, em Hanukkah. Porque Hanukkah é a festa das luzes. A festa das luzes, ela começa no mês anterior e termina no mês agora de Tevet. Só que além disso, coincidiu de estarmos num Shabbat Shalom. Que tem coisa que é muito difícil de explicar, porque assim, tem anos que o mês de Tevet, ele tem 2 últimos, o mês de Tevet não, o mês anterior, gente, que me fugiu o nome, Jesus amado, deixa eu pegar aqui, o mês de Kislev, ele tem 2 últimos dias. É como se no nosso calendário a gente não tem mês que tem 30 e 31. E não tem outro mês que é só 30? Então, tem alguns anos que Kislev é como se tivesse 30 e 31. Então, eles contam como se fosse um Shabat duplo. Então, é como se tivesse tido Shabat na sexta, Shabat no sábado. E hoje, Rosh Hodesh, que é a cabeça do mês. Então, é assim, é um portal espiritual muito forte esse final de semana. Muito forte. E é por isso que eu quero ver se o ano que vem a gente começa. Deus já me respondeu algo muito importante. E eu quero, né, compartilhar com vocês que eu creio que agora, esse ano, a partir agora de 2026, eu vou conseguir fazer aquilo que tá no meu coração há muito tempo, que é dedicar mais tempo para a companhia de Daniel. Amém? Deus já me deu uma resposta que eu precisava.
Então eu creio que agora em 2026 eu vou conseguir me dedicar mais. E todos esses estudos de tempos e estações, que é algo que Deus move meu coração já desde 2012, eu quero poder estar mais à frente para poder justamente a gente ir trazendo esse conhecimento para vocês. Por quê? Porque isso vai de encontro ao que o pastor Marcelo falou. Romanos 12:2. Renovai a vossa mente para que você possa conhecer qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que a nossa mente não se amolde aos padrões deste mundo. E a forma que nós temos de não termos a nossa mente amoldada ou moldada aos padrões desse mundo é conhecer a verdade. Porque a palavra de Deus vai falar que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Amém, queridos? Vocês estão aqui comigo? Então, esse mês que nós vamos entrar agora, que é o mês de Tevet, que começa hoje, ele está conectado com a tribo de Dan. E eu vou explicar um pouco para vocês, a gente vai conversar aqui juntos, tá? E aí tem muita coisa pra gente compartilhar. Deixa eu só ajeitar minha telinha aqui. Vocês vão ver que eu vou ficar olhando de lado, porque a minha apresentação tá na minha tela auxiliar aqui, tá bom? Então eu consigo ver todos vocês e consigo falar no chat, caso precise. Então, esse mês de Tevet, ele inicia hoje e se encerra dia 19 de janeiro, tá bom? E o ponto-chave desse mês é um mês de julgamento, e aí eu vou explicar sobre esse julgamento, crescimento e amadurecimento. Então, como você não tem ninguém do seu lado, olha pra frente e fala assim, ó, eu quero ver a boquinha mexendo. Tempo de amadurecer. Eu tenho certeza que todos vocês, em algum momento na sua vida, você já comeu uma banana verde, um caju verde, uma laranja verde. Aí eu vou te perguntar, tem prazer nessa fruta? É gostoso? Gente, caju. O caju naturalmente amarra a boca. Caju verde, gente, literalmente. Eu não sei se alguém já provou. Eu já provei. Ele trava a sua boca. Ele tem uma nódia. Ele trava a boca. Trava. Banana verde é a mesma coisa. Então você precisa olhar para você e entender que a maturidade, ela é fundamental para que nós possamos ser frutos prazerosos, especialmente no nosso relacionamento com as pessoas. A pior coisa que tem é quando a gente precisa lidar ou se relacionar com pessoas imaturas, emocionalmente, espiritualmente, racionalmente falando. Então, a maturidade, ela nos torna prazerosos, ok? E esse é um mês onde nós vamos ser muito convidados a olhar para as nossas vidas e entender quais são as áreas da nossa vida que nós ainda precisamos amadurecer. Quais são os aspectos da nossa vida que nós ainda precisamos amadurecer para que a gente se torne o quê? Prazeroso para o outro, ok? Então, esse mês de Dan, ele está conectado com a letra hebraica que se chama Ain. Ain. E, gente, olha, eu sou apaixonada, né, pela cultura, é maravilhoso, porque tudo tem significado. Tem toda a numerologia ainda em volta das letras, mas assim, ó, o desenho de Ain, você olha assim, ó, você vê que ela parece tem como você depositar alguma coisa aqui dentro? Então ela é considerada como um poço, onde você consegue guardar algo. Hoje a gente não tem mais isso na nossa mente, né? Porque a gente perdeu isso. Mas, por exemplo, uma das coisas mais importantes para uma casa antigamente, por exemplo, um sítio. Um sítio, quando ele tem poço, ele é muito valorizado. Uma chácara. Hoje a gente tem a caixa d'água, ok? A caixa d'água hoje funciona como os poços funcionavam anteriormente. Só que normalmente a água de poço é o quê? É aquela água límpida, é aquela água translúcida. Por quê? Porque o poço, a água ela não entra de cima para baixo, ela vem de baixo para cima. Então o poço ele precisa ser alimentado. E quem alimenta o nosso poço é Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Messias. Amém? Então, só que o poço, se a água fica parada, o que acontece?
apodrece. Então você precisa ser um poço onde as pessoas elas venham, se alimente daquilo que você tem, para que você possa ser cheio por Deus novamente. E aí essa água ela vai se manter constantemente limpa, prazerosa, saudável. Vocês estão entendendo, gente? Então a nossa relação com Deus, ela precisa ser de muita proximidade. Só que não adianta só eu ter lá o meu devocional, ficar horas e horas no meu altar secreto, se depois eu não entrego isso para outra pessoa. Então você precisa entender se está entrando água limpa e se está saindo água limpa. Porque o problema é que às vezes a água entra limpa, mas a gente suja aqui. Com o quê? Com as nossas emoções, com os nossos pensamentos limitantes, com o nosso medo, com a nossa falta de fé. Aí a gente contamina essa água e aí a gente quer levar para o outro a água contaminada. Por isso que a gente precisa amadurecer. Amém? O significado de Ain é olho ou ainda fonte, como eu falei para vocês. Então, esse é o mês que conforme a nossa profecia... Gente, eu preciso contar para vocês a profecia da Sirlene. A parte. Deixa eu fazer uma parte. Tá? Deixa eu fazer uma parte. A gente tá lá ontem no restaurante, né? O João vira pra mim... Não, porque a gente falando do presente, não sei o que, não sei o que. Ele falou, não, porque teve umas pessoas que deram uma... Tipo, bola fora de presente. Bola fora, acho que foi. Ele falou assim, uma das pessoas que deu uma bola fora foi a Sirlene. Eu falei, como assim? Não, porque ela falou da caixa de ferramenta e não sei o que. Eu falei, amor, impossível. Impossível. Aí eu assim, eu falei, João, eu fiz questão de não compartilhar no grupo o que ia ser o presente. Eles, na verdade, eles não sabiam o que ia ser o presente. A única pessoa que tava sabendo o que era o presente era a Renata, porque eu tive que mandar entregar na casa dela, né? Óbvio. E depois a Rose que ficou sabendo, porque além daquela caixa lá, talvez nem todos viram, mas a gente encheu aquela caixa de coisa. E uma das coisas que a gente colocou dentro daquela caixa foi uma maquita, que era também um sonho do João. Só que a Sirlene mandou um áudio pro João no dia do aniversário dele, falando do aniversário e tudo mais, não sei o quê. E, gente, ela sem saber, ela profetizou que o João ia ganhar. Porque ela falou que o pai dela era carpinteiro e tinha muitas ferramentas. Sirlene, você tem noção? Deus mostrou o presente pra Sirlene antes dela saber qual era o presente, gente. Foi muito forte isso. Foi muito forte, viu, Sirlene? Glória a Deus pela sua vida. Então, esse é um mês que, conforme a Sirlene falou no comecinho da oração, esse é um mês de nós olharmos com o nosso olho bom. Vocês sabem que aqui em casa o ferro afia ferro, né? Foi o que eu falei pro João ontem. Eu falei, se você tá olhando aí pro cano e já tá falando que não vai ter água, isso é o quê? Olhar com o olho ruim. Olhar com o olho mau. E você precisa fazer, gente, esse mês você vai precisar fazer um exercício. Como é que você tem olhado a sua vida? Como é que você tem olhado as pessoas? Como você tem olhado seus relacionamentos? Como você tem olhado seu futuro? Se você tem olhado com o olho mau, você vai lançar sementes ruins. Se, porém, você está olhando com o seu olho bom, você vai deixar que a luz divina entre aqui no poço e faça aquilo que é necessário, ok? A tribo de Dan, ela é o 10º mês no calendário judaico e o propósito dela é de amadurecimento, ok? Nós estamos no fim de Hanukkah, hoje é o último dia que a gente acende a vela, né? E o que nós precisamos entender é que no meio da destruição há misericórdia, porque, gente, eu mandei lá pra vocês, espero que vocês tenham lido, né, sobre o estudo ali da Hanukkah. E Hanukkah aconteceu, né, já acontecia na verdade, mas um dos princípios, Hanukkah ficou muito forte ali por volta, acho que 680, 682, uma coisa assim, que foi a Guerra dos Macabeus. E o que acontecia? Eles precisavam de óleo para manter a Hanukkah acesa. Só que no meio da guerra eles se esqueceram disso, então a quantidade de óleo que eles tinham era suficiente só para um dia. E eles não podiam abandonar o lugar porque eles estavam em guerra.
E ali é o grande milagre da provisão. Por quê? Porque era a responsabilidade do sacerdote manter a Hanukkah acesa durante todo aquele tempo. E ele acendeu no primeiro dia e orou ao Senhor. Falou: Senhor, nós precisamos que o Senhor possa liberar a provisão sobre as nossas vidas. E de uma forma milagrosa, o óleo se manteve aceso durante os 8 dias de festa. Durante o tempo da guerra, o óleo se manteve aceso. E essa é uma festa muito importante para Israel, porque prova o quê? A provisão do Senhor sobre as nossas vidas. Então, quando nós hoje comemoramos Hanukkah, e é por isso que eu faço... Gente, eu vou contar um negócio pra vocês. Eu gosto de contar minhas peripécias, né? Porque pra mim, tem coisas que são inegociáveis. No primeiro dia de Hanukkah, eu achei a Hanukkah, que é o candelabro. Mas não achava as velas de jeito nenhum. Não achava. Gente, o primeiro dia de Hanukkah tinha sido logo depois da gente voltar de Assis. Uma loucura. Não achava a vela de jeito nenhum. Sabe como que eu acendi minha Hanukkah, Dani? Eu peguei 2 fósforos. Sabe aquele fósforo compridão? Eu coloquei um fósforo no primeiro dia e usei o outro fósforo como o principal. E eu acendi minha Hanukkah, e fizemos as nossas orações e declaramos a provisão de Deus sobre a nossa vida, e o fósforo queimou até o final. E aí Deus é tão maravilhoso que no segundo dia eu achei as velas. Então, meus amados, não tem como a gente, não tem o que não fazer, entendeu? Ah, eu não tenho a Hanukkah, eu também não tinha lá atrás, eu usava as tacinhas assim, eu montava uma Hanukkah. Porque o importante é você entender a importância de você celebrar. E Hanukkah, no meio da destruição, no meio da guerra, o poder de Deus se manifestou. E é isso que você precisa entender. Se você está... Gente, bem longe de ser. Mas eu vejo assim, ó, aqui a casa tá toda virada, ainda tem caixa. Todo cômodo tem uma caixa. Tem caixa, em todos os quartos ainda tem caixa. Na cozinha e na sala, então, é caixa que não acaba mais. Então não é uma destruição, longe disso. Mas no meio da bagunça, Deus está operando com a sua misericórdia. Amém? Esse é um mês que você precisa cuidar, porque é o mês da ira santa de Deus. Só que presta atenção, a palavra de Deus diz o seguinte: irai-vos, mas não pequeis. Jesus irou ali no templo, quando o povo estava fazendo comércio na casa do Senhor, mas ele não pecou. Porque na hora que ele foi espantar as rolinhas, ele não foi com a mesma fúria. Ele foi com cuidado. Então Dan, que é um dos primeiros filhos de Jacó, Dan, ele julgou. Ele não era um juiz, mas ele era aquele que executava julgamento, ok? O significado de Dan é ele julgou ou aquele que julga. Então, de novo, esse é um mês pra gente julgar. E julgar não é julgar os outros. Presta atenção, crente, olha pra mim. Que a palavra de Deus fala o seguinte: que com o mesmo peso que julgamos, nós seremos julgados. E esse é o grande problema da igreja hoje. Nós somos ótimos, né, Eveline, em botar o dedo e apontar a ferida do outro. Só que essa mesma palavra diz o seguinte: vai lá e tira primeiro a tapa que tá no seu olho. Então, quando nós falamos aqui julgar, crescer e amadurecer, é você fazer um auto-julgamento. É você olhar pra você e reconhecer quais ainda são os seus comportamentos infantis. Quem estava lá na conferência, o João falou sobre isso. Criança não recebe herança. Se um pai ou uma mãe morre e a criança ainda é menor de idade, é instituído pela lei um tutor, alguém que vai cuidar daquilo que ela recebeu. Tô certa, doutora Carolina? Doutora Miyuki? Doutora Renata? Um menor não pode administrar os bens. Vai ter que ser levantado o quê? Um tutor, alguém que fique responsável até que aquela criança atinja o quê? Maturidade. É isso que você precisa entender. Tem muita gente aqui que não está acessando a herança porque ainda se comporta como um filho infantil.
Então, se você é infantil diante de Deus, ele vai ficar segurando a tua herança, amado. Não tem o que fazer. Então, esse julgamento de Dan é o auto-julgamento, é você olhar e falar assim, Deus, eu não vou entrar 2026 com os mesmos comportamentos de 2025. Eu vou amadurecer para que eu me torne prazeroso, para que o meu fruto seja suave, delicioso, cheio de frutose. E assim eu possa agradar o paladar das pessoas, ok? Bora amadurecer. Então, Tevet é o 10º mês, é um mês de crescermos e amadurecermos e também deixarmos o nosso olho bom ver. Gente, eu já contei dos meus testemunhos, vocês sabem. Meu Deus, por isso que eu falo, quando eu olho pra trás e eu vejo tudo que Deus fez na minha vida. Um dia eu faxinando a minha casa. Eu lembro o dia, eu lembro a cena, nós morávamos em Formosa, eu tava limpando um apartamento. Eu faxinando, passando pano, Fabi. Por isso que eu falo. A mulherada, às vezes, fica em casa e fica indignada. Amadas, amadas. A sua casa é a sua casa. Não existe dono de casa, vocês já viram? Não existe dono de casa, existe dona de casa. E a gente acha que isso é diminuir. Muito pelo contrário. O maior prazer da vida é nós podermos cuidar da nossa casa. E eu lá faxinando, Deus fala assim pra mim: os seus olhos são maus. Ai, meu Deus. Que pancada, Dani. Que pancada. Porque às vezes a gente acha ruim receber a palavra profética do outro, né? Ruim mesmo, gente. É quando Deus puxa a nossa orelha. Aí que dói. Deus falou pra mim, os seus olhos são maus. E já já a gente vai ver aqui que a palavra diz que se o nosso olho é mau, todo o nosso corpo é mau. Então é o mês da ira santa. Não se esqueçam, você pode irar, queridos. Irar nos é permitido. Eu só não posso pecar. Então você precisa entender o que você vai fazer com a ira. Quando você se sente injustiçado, quando alguém te acusa, quando você se sente talvez passado pra trás, tudo isso pode acontecer. Gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Parênteses de novo. Mudamos pra cá, ok? Mudamos pra cá, o que a gente tinha que fazer? Nós moramos 5 anos e meio na outra casa, né? E aí é assim, enquanto você tá na imobiliária, que você é um bom inquilino, gente, a gente nunca pagou aquele aluguel um único dia atrasado. Nunca. Tudo em dia. Tudo. Na hora de sair, o João, ele usa muito uma expressão. Eles criam uma dificuldade para vender uma facilidade. E aí, na hora de sair, nós fizemos tudo certinho, do jeito que tava a fazer. Só que tinha umas coisas na casa que a gente não queria trazer pra cá. E a gente foi conversar com o dono da casa pra perguntar pra ele. A Renatinha tá aqui, ó. Além de tudo, a Remy Help também é advocacia, né? Então, além de tudo, ela nos socorreu. Gente, era um sarro. Ela tava assim, ó, igual aqueles pedreirão, né? Calça, como é que chama? Calça de ginástica, tênis, camiseta solta, com os cabelos tudo preso. Aí o João assim, Renata, amanhã eu vou precisar da tua ajuda, mas daí eu preciso ser vista como advogada, tá? A mesma pessoa que tampou os buracos, os furos da casa, lá como advogada nos defendendo. Mil que você não queira saber, E aí arrumaram a mão encrenca com a gente na hora de sair. E o João, gente, o senso de justiça do João é assim, ó. Eu, com o perdão da palavra, porque eu sei que tá sendo gravado, mas a pessoa pode cagar na minha boca, cagar na minha cabeça, pode, ó, arregaçar comigo. No dia seguinte eu já tô sorrindo, tá tudo... Gente, eu sou uma pessoa, de verdade, eu não consigo guardar mágoa, eu não tenho rancor no meu coração, sabe? Eu sempre penso assim que a pessoa, vamos dar mais uma chance. Eu não tenho isso. A pessoa me magoou hoje, dali 2 dias eu converso com ela como se nada tivesse acontecido. Agora, o João já não. O João, ele tem o senso de justiça dele muito aguçado. Aí junta com a Renatinha, que é igualzinha. Jesus amado, gente. E aí, na revistoria, eu não pude ir junto. Quase que saí rolando lá com o vistoriador. Mas daí, graças a Deus, a Renatinha, né, pôs os panos quentes lá e conseguimos resolver. Mas é muito isso aqui, ó. O João, ele é uma pessoa que ele teve que aprender a muito custo.
na marra, aprender a diferença entre irar e não pecar. Que a tendência dele, ele irava e pecava pra valer. Vocês não queiram, nenhum de vocês aqui ainda, e não há de ver, vocês não queiram ver o João fora do prumo dele. Ele literalmente ele se transforma num Hulk. Então, esse é um medo. E aí eu vou te perguntar, agora olha aqui pra mim, meus amadinhos, meus filhos amados. Agora deixa eu te perguntar. Se Deus está nos avisando que esse é um mês da ira santa. Se Deus está colocando assim sabe aquele cuidado? Tá nos dizendo que a gente pode irar, mas não pode pecar. O que vocês acham que vai acontecer ao longo desse mês? Oportunidades. Deus vai dar pra você, porque pra você amadurecer, você precisa passar pela estação. Então Deus vai dar para você, viu, Cris? Já que você está sendo testada. Deus vai dar para você oportunidades para você irar, mas para você não pecar. Então, queridos, você precisa estar muito atento a isso. Porque senão você corre o risco de perder a bênção de Deus. Porque no pecado Deus não vai te abençoar. Amém? Vamos avançar. Então, como a gente já sabe, Tevet é o 10º mês no calendário judaico. E o número 10, gente, ele é um número que representa a autoridade divina. Então, esse é um mês para nós orarmos pelos nossos líderes. Então, né, a intercessão aqui representada pela Rose, Sirlene. Quem mais tá na intercessão? Deixa eu ver. Cadê o povo da intercessão? Renatinha. Roberta, Gelson, Adriana. Roberta. É que eu tô vendo quem tá aqui, né? Vocês que estão aqui representando a intercessão, depois avisa lá a Thaís, né? Coloca lá na pauta. A Karina, coloca lá na pauta de oração pela liderança da Companhia de Daniel. Que esse é um mês de nós orarmos pelos nossos líderes. Quem aqui é funcionário e tem chefe, intensifica suas orações pelo seu chefe hoje, viu, Dani, Cláudio, Léo. Ah, mas eu não tenho necessariamente um chefe, né? Mas uma pessoa que exerce algum tipo de autoridade na sua vida, ore especificamente por essa pessoa. Ore pelos seus pais, ore pelos nossos governantes, amém? Por quê? Porque o inimigo, gente, ele vai tentar atacar justamente a vida dos nossos líderes, usando eles contra nós. Então, Ana, releva, tá? Ana Luísa, se eu te falar alguma coisa, vou fazer igual o povo fala, né? Ó, já tô pedindo perdão antecipadamente. Karina, Rafa Campos, Léo Gata, Cláudio Miucchi, ó, tô pedindo perdão por antecedência. Ellen, Cibele, Dani, Carolyn, Sirlene, Marta, Eveline, Fabi, Cris, Carol, os demais, já tô pedindo perdão antecipadamente. Se de alguma forma, né, alguma palavra soar como um ataque, já me perdoe, tá bom? Porque a gente sabe que o inimigo vai tentar de alguma forma colocar o quê? Confusão entre nós. Então, esse é um mês que você precisa fazer um julgamento. Um julgamento das suas atitudes, um julgamento das suas escolhas, um julgamento da sua aliança. Queridos, nós também aqui no mundo ocidental, nós estamos fechando um ciclo, nós estamos encerrando 2025. E 2025 foi um ano muito desafiador para todos. Para todos. Gente, não tem uma pessoa que eu converso nesse planeta que não fale que 2025 foi um ano de desafios. Então a gente precisa decidir fechar esse ciclo com excelência. E uma ótima forma de nós fazermos isso é o quê? É justamente fazendo uma autoanálise, esse autojulgamento. Mas fazer isso com um olho bom. E uma coisa que eu também já quero deixar uma dica aqui para vocês, tá? Faça pelo menos um jejum antes de encerrar um ano. Um jejum de 24 horas. Como uma forma de você se consagrar. Uma forma de você fazer uma limpeza espiritual para você entrar 2026 realmente alinhado com a vontade e com o propósito de Deus para a vida de vocês. Amém? A In, que é a letra, né? Ela retrata esse olho. Vocês estão vendo aqui que eu coloquei aqui o olho da ovelha, né? Então, esse é um mês para você deixar o seu olho bom ver. E você vai quebrar todos os poderes do olho mau para que ele não te influencie nessa estação.
Por quê? Porque se você ficar olhando a sua vida e a vida dos outros com o olho mau, você vai estar sendo contaminado. Lembra lá do poço? A água limpa entra, que é o seu relacionamento com Deus. Mas se você olha para as pessoas, se você olha para a sua vida, se você olha para situações e circunstâncias com o olho mau, isso vai contaminar a sua água. Lá em Mateus 6, 22, 23, vai falar assim para nós, ó. Os olhos, presta atenção, gente, porque foi com esse versículo que Deus me confrontou lá, eu passando pano na casa. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará fala aí comigo. Em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Queridos, isso é muito sério. E nós precisamos... Isso é maturidade. Quando a gente entende que quando olhamos a vida com os olhos maus, a nossa vida vai estar em trevas. Aí o crente fica culpando o diabo. Ai, porque o diabo fica me atentando. Ai, porque o diabo não me dá paz. Ai, porque eu tô aqui, sofrendo um ataque, sofrendo uma retaliação, sofrendo isso, sofrendo aquilo outro. O diabo tá lá longe, o diabo tá cuidando de outras coisas bem mais importantes. Você sabe quem trouxe trevas pra sua vida? Não foi Satanás, não foi o diabo. Quem trouxe trevas pra sua vida foi você mesmo, com a forma com que você está olhando as coisas. Então, esse é um ano, Marta, esse é um ano. Gente, a Marta é uma pessoa que... Olha, eu falei pra ela. Falei, gente, como... Vocês abraçaram a Marta na conferência? Gente, olha, tem gente que é uma delícia a gente abraçar. E esses mineirinhos eu amo demais. Porque o abraço do mineiro é diferente. A Marta é uma pessoa... Eu falei, olha, eu não quero nem ver o que vai começar a acontecer a hora que Deus falar assim, chega, basta. Marta, eu quero declarar que a ira do Senhor vai vir sobre a sua causa. Em nome de Jesus, e que chega, porque a palavra de Deus fala que os humilhados serão exaltados. E eu quero dizer pra você que basta na sua vida toda humilhação. E que a ira do Senhor virá sobre a sua causa. E você não vai poder mais ficar pedindo misericórdia, não. Você deixa Deus tratar. Você deixa Deus tratar do jeito dele, que o jeito que Deus trata é melhor do que o nosso. Então eu quero agora, gente... Eu quero fazer um ato profético agora com vocês. Vocês sabem que eu sou uma apóstola profética, né? Então vamos fazer um ato profético agora. Por quê? Porque agora você vai arrancar definitivamente os olhos maus da sua vida. Amém? Então eu quero que você faça assim comigo, ó. Feche o seu olho. Põe os seus dedos assim sobre os seus olhos. E você vai falar assim, na autoridade do nome de Jesus. Eu dou um basta. E eu arranco agora. E faz assim, ó, como se profeticamente você estivesse tirando os seus olhos maus. Eu arranco agora, definitivamente da minha vida, os olhos maus. Eu arranco. Na autoridade do nome de Jesus. Eu arranco agora. Desligo agora no céu e na terra todo o olho mau que ainda agia sobre a minha vida. E nessa mesma autoridade que há sobre o nome de Jesus, eu coloco agora, e aí você faz uma ação como se você estivesse colocando. Eu coloco agora os olhos bons. Eu coloco agora os olhos de Cristo sobre a minha vida e declaro e decreto como um decreto irrevogável, que a partir desse dia, 21 de dezembro de 2025, 1º de Tevete, de 5.786, eu declaro que a partir de hoje, os meus olhos só verão aquilo que é bom em nome de Jesus. Amém? Não contamine o seu futuro, porque esse que é o problema, queridos. Quando nós estamos com nossos olhos maus, a gente vai contaminar o nosso futuro. Então não contamine o seu futuro com olhares maldosos, inseguros e incrédulos. Escolha especialmente com quem que você vai caminhar.
Tem gente que fala assim, ah, é difícil, né? Ah, difícil é. Difícil, gente. Difícil. Sei lá o que é difícil. Quando uma pessoa fala assim pra mim, ah, mas é difícil, né? Eu falo assim, mas para Deus não há impossíveis. Eu sou filha de um Deus para o qual não há impossíveis. Então, se alguém falar assim, ah, mas eu acho que não vai dar certo. Bom, ainda bem que é você que acha, né? Gente, eu tô assim, eu tô afiada. Entendeu? A pessoa vem com um tchum, eu vou com tchum, 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 tchum. Eu não tô perdendo tempo, entendeu, Ana Luísa? Aqui é facas tramontina, corte rápido. A pessoa vem e fala assim, ah, mas eu acho que não vai dar certo. Eu falei, ainda bem que é você que acha. Ai, mas eu acho que isso tá muito ruim. Ainda bem que é você que acha. Ah, ó, toma cuidado, hein? Não se preocupe comigo. Porque quando nós estamos debaixo de uma palavra de Deus, Cris, nada vai nos impedir, nada vai nos segurar. Só que você precisa ter essa certeza que é ele que tá à tua frente. Se você tem essa certeza, você só vai. Se você tem essa certeza, você precisa caminhar dentro da fornalha como os amigos de Daniel. Se Deus quiser, ele nos livra. Se Deus não quiser, ele nos livra. Mas assim, ainda assim, eu não me curvarei a você, ó rei Nabucodonosor. Simples assim. Essa letra também retrata uma fonte ou um poço, como eu já falei pra vocês. Então, esse é o tempo de uma nova vida fluir. Gente, eu adoro final de ano, adoro. Eu amo final de ano, porque pra mim é essa, fechou um ciclo, começa outro de novo e vamos que vamos, porque vem muita coisa boa pela frente. Eu não sei para vocês, mas para mim 2026 vai ser o melhor ano da minha vida. Assim como 2025 foi o melhor ano da minha vida. Foi desafiador? Foi! Mas foi o melhor ano. Gente, 2025 vai ficar gravado na eternidade, na minha família, para todo sempre. Porque foi o ano que a Beatriz se formou. O ano que compramos a nossa casa. Vocês têm noção do que é isso? O ano que a Carolyn se formou, o ano que a Carolyn casou, gente. A Carolyn e o Brian aí, gente. Ai, que lindos! Ó! Casados agora, meu Deus, o que essa menina sofreu também. Jesus amado, 4 anos nessa distância. 2 anos lá no Rio. Gente, tomem um café com a Carolyn. Tudo isso que eu tô falando aqui, ó, foi a fichinha. A gente tava conversando lá no casamento e eu cheguei à conclusão que é uma ideia que o apóstolo Coraiola sempre defende, que eu acho que todo mundo nessa vida tinha que fazer exército. Todo mundo. Ela falou, Flávia, hoje eu sou outra pessoa. E aí a gente tava conversando, né? Daí ela precisa até cuidar, ela e Brian nesse caso, né? Porque os dois são do exército. Porque daí, tipo assim, também parece que qualquer coisa que os outros reclamam, parece que tudo é mimiseira daí também, né, Carolyn? Gente, ela contando as coisas que ela viveu. Eu falando, primeiro, eu já ia morrer. Aquele dia, o Brian nem tava junto, mas eu já ia morrer. Gente... 2 anos tomando banho de água fria. Não tem chuveiro elétrico no quartel. Não tem. Eu já morri. Ainda que a Carolyn tava no Rio de Janeiro. E o Brian que foi em Blumenau? Gente, Blumenau, vocês têm noção? O frio! O frio! Já morri. Já tinha sido jogada pra fora. Então depois vocês tomem um café com eles, tá bom? Porque tudo isso aqui, ó, faz parte de tudo isso que ela tá falando. Então 2025 vai ser um ano muito, muito, muito extraordinário nas nossas memórias. Vivemos desafios que pareciam ser insuperáveis, mas estamos aqui, superamos todos eles. Então, vamos para 2026. Cuide, aqui ó, cuide para não fazer alinhamentos errados em sua vida nesse mês. Quais são as alianças que você está fazendo? Porque essas alianças podem levar você para um futuro positivo e promissor ou podem justamente contaminar a água da sua fonte. Preste atenção às palavras proféticas sobre a sua vida para que você não perca o seu destino. Gente, esse é um bom momento. Eu gosto muito de fazer isso, tá? Esse é um bom momento para você revisar as suas palavras proféticas, revisitar, né? E pedir para que o Senhor possa confirmar algumas coisas, porque essa confirmação do Senhor vai ser importante. Esteja disposto a guerrear quando Deus o chama
e posicione-se por sua herança e não volte atrás. Não volte atrás. Foi a palavra da Rose pra mim. Flávia, é essa casa que você quer? E aí eu não pude falar que era, porque não era. E aí quando eu entendi isso, eu falei, Deus, então eu vou falar pro Senhor o que eu quero. Eu quero isso, 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 eu quero isso. É o que eu quero. Como é que o Senhor vai dar? Não sei. Mas eu vou esperar o tempo que for pra eu ter aquilo que eu quero. Tá? Esse é um mês da Santa Ira de Deus. Coisas que estão fora de ordem vão começar a se manifestar. E é aqui que você precisa entender. Que aqui é onde você pode perder. Por quê? Porque Deus, gente, ele vai usar de situações para trabalhar o nosso caráter. Viu, Pércio? Ele vai usar. Não tem saída. Ó, ele tem a IN lá na mão dele, gente. Olha que show. Muito bom. Deus vai usar de situações para trabalhar conosco. E aí é onde você tem que lembrar, eu posso ficar irado. Então, no caso lá da casa, lembra que eu falei pra vocês que a Renatinha nos ajudou? O João, ele se irou. Ele ficou irado. Porque lá no final da conversinha da imobiliária, eles estavam pedindo pra gente fazer um monte de coisa. Aí sabe como é que veio a conversinha? Depois que a gente já tinha feito tudo. E essa parte, se você quiser, eu mando o prestador de serviço lá, ele faz as correções e no final você paga na rescisão. Aí eu falei, oi, não é que o João tá certo? Então eles criam a dificuldade para vender facilidade. Então o João, ele se irou, mas ele não pecou, porque daí foi quando ele chegou, Renata, eu quero fazer do jeito que tem que ser feito. O que é que a lei me fala? E agora nós vamos na lei. E aí quando ele se posicionou, irado, mas sem pecar, aí deu certo. Fizemos o que precisávamos fazer. A gente não deixou de fazer o que era da nossa obrigação. Mas eles estavam cobrando coisas que estavam muito além. Ok? Então esse é um mês que Deus vai colocar essas situações. O que é que você precisa alinhar na sua vida? Tem gente baixando cabeça aí pra coisa que não é pra baixar. Viu, Karina? Fugir do conflito, gente, não resolve os problemas da nossa vida. Muito pelo contrário. E às vezes a gente quer ficar fugindo de conflito. Ai, não, deixa isso aqui quieto, deixa isso aqui quieto, deixa isso aqui quieto. Só que você tá abrindo mão de sua herança quando você age dessa forma. Então nós podemos irar, mas não devemos pecar. E aqui entra um ponto. Emoções têm uma linha muito tênue. E se você atravessa essa linha, a sua alma é danificada. E aí é onde a sua promessa não se manifesta. Ontem, quando eu comecei a publicar sobre as questões da casa e tudo mais, né, de tudo que a gente tá vivendo, algumas pessoas me chamaram no privado. Só um pouquinho, gente. Vai começar as furações aqui. O que eu tava falando? Eu coloquei, daí algumas pessoas começaram a me chamar lá no privado, no Instagram, né? Dizendo, eu também tenho essa promessa. Mas por que a promessa nunca se manifesta na minha vida? Eu já tô cansado, eu já tô cansada de ouvir as promessas de Deus. E aí tem isso aqui, gente. Sabe o que impede as promessas se manifestarem na nossa vida? É nós não estarmos alinhados com a vontade de Deus. Gente, sabe quantos anos eu esperei pela promessa? 15 anos. 15 anos eu esperei por essa casa. 15 anos. Porque foi quando eu saí de Ponta Grossa, nós tínhamos construído uma casa muito parecida com essa. Parecida assim em termos de distribuição, né? Eu morei 2 meses na casa. 2 meses. Nós levamos quase 2 anos para construir. A casa ficou a casa dos meus sonhos. Os acabamentos, tudo. Nós fizemos tudo portinari, pra vocês terem uma ideia. A casa era a casa dos sonhos. Do jeitinho que eu tinha sonhado. Eu entrei na casa. Morei 2 meses. E aí nós tivemos que mudar para Palmas. Só que quando nós saímos... E nós fomos para Palmas por obediência a Deus. Não era porque a gente queria. Gente, a gente morava em Ponta Grossa. Vamos falar a verdade? Você mora no Paraná.
4 horas de distância da casa da minha mãe, 1 hora de Curitiba. Paraná é um dos melhores estados do Brasil para se morar. Eu amo frio, que vocês bem sabem disso. Amo frio. Tinha acabado de construir uma casa maravilhosa. Nós éramos líderes na igreja, super ativos. A gente tinha os nossos amigos. Gente, nós éramos felizes, muito felizes em Ponta Grossa. Simplesmente saí de Ponta Grossa para ir para Palmas. Palmas era 30 graus mais do que Ponta Grossa. Morar num lugar no norte do país, que pra mim era uma coisa, falar, meu Deus, não conhecia ninguém. Fomos por obediência, amados. E quando nós saímos, só que quando nós saímos da casa, várias pessoas falaram, Flávia, você está entregando o teu Isaac. Pra mim era um Isaac, gente. Você pode falar assim, mas está sendo materialista, não sei o quê. Gente, há 15 anos atrás, aquilo pra mim era um Isaac. Eu entreguei, gente, e recebi a palavra que Deus iria me dar uma melhor do que aqui eu estava entregando. E foram 15 anos, amados. 15 anos, 15 longos anos. Por isso que eu falo. Agora vocês olham assim, né? Ai, ela caiu pra uma casa. Mas ninguém sabe que eu esperei 15 anos pela promessa. Então agora nós estamos vivendo a promessa. Só que o que você precisa se perguntar é, por que eu não estou vivendo a promessa? E aí entra o que eu falei lá no comecinho. Existe tempo e modo, mas também existe esse ponto. Quando às vezes a nossa alma está aprisionada ou fragmentada por conta das nossas emoções, a promessa de Deus ela não se manifesta na nossa vida até que a nossa alma esteja alinhada. Amém? Então a tribo de Dan, deixa eu acelerar aqui, a tribo de Dan, né, ela foi chamada então para julgar e amadurecer, e Dan, ele foi convidado a governar, julgar e sim, executar julgamento. Então essa é a estação que Deus nos chama para agirmos conforme o coração do próprio Pai e não o nosso. Então, diante das situações que a gente precisa julgar, você precisa pedir para Deus, Deus, eu quero olhar para essa situação com os seus olhos. É praticar aquele exercício, né, daquele livro bem famoso, Em Seus Passos, o que Jesus faria. Então, diante dessa situação, como Jesus reagiria? Ele falaria dessa forma? Ele agiria dessa maneira? Ele se comportaria dessa forma? E aí, queridos, não é a gente olhar para o outro, é a gente olhar para nós. Porque uma das coisas que mais causa dano na nossa alma é quando a gente cria expectativa em relação ao outro. Casamento é isso. O casamento ele só passa a dar certo quando a gente para de criar expectativa em relação ao outro, né, Claudia Milk? E a gente se autoanalisa. E a gente passa a corrigir os nossos comportamentos e não esperar que o outro corrija o comportamento dele. Porque, gente, daí é automático. Aí quando eu corrijo o meu, o outro começa a perceber. E aí o outro também entra nesse ciclo virtuoso. Somente Deus é quem julga. Eita, pros julgador de plantão aí que gosta de apontar o dedo pros outros. Somente Deus é quem julga. Ele decide quem se levantará e quem cairá. Pois o Senhor tem na mão um cálice, cujo vinho espuma misturado com especiarias. Então, meus amados, esse é o tempo para nós realmente olharmos para as nossas vidas e buscarmos realmente esse alinhamento com o Senhor. E buscarmos realmente agir como Deus age diante das situações, mas também a confiar a Ele todos os processos da nossa vida. Que daí a gente não vai correr o risco mais, né? De agirmos pela força do nosso braço. Gente, eu falo um negócio pra vocês. Essa situação lá da casa, a Rê tava junto, né? Gente, se fosse pela vontade do João, se fosse o velho homem, eu não sei nem o que ele tinha falado ou feito. Mas quando a gente decide, fala, não, eu não vou caminhar mais pelo velho homem, eu vou caminhar pela justiça divina, eu vou caminhar pela justiça do Senhor. Aí realmente as coisas mudam nas nossas vidas. Amém?
Então Dan, aqui, né, a promessa, as promessas que foram entregadas a Dan. Lá em Gênesis, Jacó libera a promessa sobre o filho, dizendo que Dan defenderá o direito do seu povo, como qualquer das tribos de Israel. Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora à margem do caminho, que morde o calcanhar do cavalo e faz cair de costas o seu cavaleiro. Ó Senhor, eu espero a tua libertação. E ainda lá em Deuteronômio, quando Moisés reforça essa bênção para a tribo, ele diz, a respeito de Dan, disse, Dan é o filhote de leão que salta de Baçã. Baçã, queridos, é uma terra considerada notável e cheia de interesses. A sua extraordinária fertilidade acha-se provada com a densidade da sua população. Então, quando a gente vai estudar, né, entender essa parte que ficou para Dan, a gente vai ver o quanto é uma terra fértil. E é isso que o Senhor está falando para nós. Para que nós possamos crescer, para que nós possamos amadurecer, nós precisamos ser pessoas férteis. Pessoas que realmente geram frutos. Pessoas que realmente avançam dentro do reino de Deus. Amém? E aqui eu quero trazer uma coisa que foi um estudo que uma amiga compartilhou comigo essa semana e que para mim fez muito sentido e que vai estar totalmente ligado também com esse mês de Tevet, tá? Porque o que Tevet afirma para nós? Que o nosso testemunho, presta atenção, o nosso testemunho, o testemunho que nós damos, o que é o nosso testemunho? É a nossa vida. É aquilo que a gente faz no dia a dia. É como você trata o porteiro. É como você trata o vistoriador, lá que foi o caso do João. É como você conversa com seus vizinhos. É como você trabalha. Se você trabalha com excelência ou se você faz de qualquer jeito. É como você estaciona o seu carro. O que é o nosso testemunho? É o que a gente faz no dia a dia. Então, o nosso testemunho, ele vai manifestar a imaturidade ou a nossa maturidade. E aí, pautado nisso, foi uma coisa meio concomitante, uma amiga mandou um estudo que fala justamente sobre essa questão de testemunho. É um devocional do... Ai, meu Deus do céu, agora não vou lembrar o nome dele, depois eu mando pra vocês. Então, eu vou ler aqui pra vocês, só pra gente entender um pouquinho a importância de tudo isso estar conectado em Tevet. Há poder em dar testemunhos de vitórias passadas. Depois de ensinar sobre o poder da história recentemente, um rabino judeu messiânico me perguntou se eu sabia o significado da palavra hebraica para testemunho. E aí Ai, não lembro o primeiro nome dele lá, não sei o que lá, Schitz. Ele fala, eu não sabia. O devocional é dele, tá? E aqui pra mim foi um impacto também muito grande, eu, Flávia, falando. Porque, na verdade, às vezes a gente leva tanta lambada da vida que aí tem hora que a gente não quer ficar contando os nossos testemunhos. A gente não quer ficar contando nossas vitórias, nossas bênçãos. A gente fica, talvez, com receio, né? A gente fica resistente para isso. E aí eu entendi a importância, por isso que eu comecei a falar mais da bênção do Senhor, de encerrar a faculdade da Bia, da casa e tudo mais, tá? A palavra testemunho não significa simplesmente transmitir algo do passado, explicou-me ele. O seu significado literal é repetir uma ação ou fazer novamente. Nós, hebreus, acreditamos, continuou ele, que quando compartilhamos o que Deus fez no passado, liberamos o mesmo poder novamente no presente. Em outras palavras, o poder é liberado para fazer de novo. Essa é uma razão das quais compartilhamos com os nossos filhos as histórias que Deus fez em nossa história judaica. Não é apenas para que eles conheçam a história cultural, é também para que o poder dessa história possa ser liberado para eles hoje. Por exemplo, quando lhes contamos sobre Páscoa e Êxodo, acreditamos que o poder libertador e salvador de Deus, demonstrado naquela época, será liberado para salvar e libertar os nossos filhos das amarras que possam estar enfrentando hoje. O rabino prosseguiu contando-me que ele e a sua congregação vinham experimentando curas ao enviarem repetidamente fiéis a pessoas enfermas para que elas relatassem curas que haviam recebido no passado.
Quando testemunhavam sobre suas curas, o poder de Deus era liberado para fazer acontecer novamente. É o que a gente faz aqui, por exemplo, quando eu falo, né? Às vezes a gente tem algum pedido de oração por câncer e eu falo, Rose, ora. Por quê? Porque a Rose, ela é um testemunho vivo do milagre de Deus na vida dela. Isso me levou aos meus dicionários, continua Sheets falando, né? Enquanto estudava a palavra testemunho, que significava exatamente o que o rabino havia dito, um dicionário me direcionou para a palavra hebraica para lembrar. Da mesma forma, não significa simplesmente pensar em algo do passado. Significa fazer aquilo que se está pensando. É por isso que Deus nos diz em Isaías 43, 26, lembrem-me. Ele não exige isso porque às vezes precisa de um lembrete. Em vez disso, ele está nos instruindo a pedir a ele com base em algo dito ou feito no passado, para que se tome uma atitude hoje. Deus lembrou-se de Ana, que era estéril, e ela concebeu. Ele lembrou-se de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó e incumbiu Moisés de libertar os israelitas da escravidão egípcia. Para Deus, lembrar-se implica em ação. Essa foi uma revelação que mudou a minha vida. Finalmente entendi porque Deus disse que vencemos Satanás pela palavra do nosso testemunho. Então, queridos, nesse mês de Tevet, esse é um mês para você contar dos testemunhos de Deus. Porque quando eu estou contando aqui que Deus nos deu uma casa sem nós termos dinheiro, a gente comprou uma casa sem ter dinheiro, gente. Essa é a verdade. Recebe, Pércio. Quando eu estou falando que nós compramos uma casa sem termos dinheiro, eu estou falando isso, eu estou dizendo, Deus, faça novamente. E aí quem tem olhos, veja, quem tem ouvidos, ouça. E quem tem ação, haja. Porque Deus, ele quer ser provocado, amados. Deus, ele quer ser provocado. Então, Senhor, quantas vezes eu orei, gente? E quantas vezes eu oro? Senhor, o Senhor é o Deus de Abrão, de Isaque, de Jacó. O Senhor é o Deus do meu pai Coraiola. Se o Senhor fez isso na vida do meu pai Coraiola, o Senhor pode fazer na minha. E vocês hoje, gente, vocês podem fazer a mesma coisa. Se o Senhor fez isso na vida do apóstolo João, da apóstola Flávia, o Senhor pode fazer na minha. Porque quando contamos do nosso testemunho, nós estamos dizendo que o poder de Deus que agiu para fazer uma vez, ele pode fazer novamente. E novamente, e novo, e de novo, e de novo, e novamente. Se Deus curou o câncer na vida da Rose, ele pode curar quantas vezes for na vida das pessoas que estão. Ah, mas por que às vezes ele não cura em algumas pessoas? Porque existe a soberania do Pai. Existe a soberania de Deus. Na verdade, existem duas coisas, né? Do porquê às vezes as coisas não acontecem. Primeiro, é a soberania de Deus, e há um propósito maior. Segundo, é o que a gente falou um pouco atrás. Às vezes a minha alma está fragmentada. A minha alma está ferida. E porque a minha alma está fragmentada, está ferida, o que vai acontecer? Eu não consigo alcançar a bênção, ok? Então, amados, pra gente poder caminhando pro fechamento, né? Você foi liberto? Essa é uma pergunta que você precisa se fazer. O que te irritava? Tá muito barulho aí, gente? O barulho da furação tá vazando aí? Tá, né? Então, deixa eu pedir pro povo. Espera aí, segura aí. Então, você precisa perguntar o que te irritava na estação passada? O que deixava você irado? Você ainda se ofende? Porque tem gente, às vezes, que se ofende com qualquer coisa também. E eu falando com o áudio fechado, né? Então, o que te irritava na estação passada? O que ainda te irrita? Você ainda se ofende? Então, precisa cuidar com isso. Esse mês, Deus irá purificar o seu sangue. A ira, gente, fisicamente falando, ela inflama 3 órgãos. O coração, o cérebro e o fígado. Por isso que o jejum vai ser importante.
Porque nesse jejum você vai pedir isso, inclusive para Deus: Senhor, eu preciso que o Senhor filtre o meu sangue e tire do meu sangue todo o resquício de ira, todo o resquício de ofensa, para que nem a ira e nem a ofensa possam contaminar o meu corpo físico. E esse é um bom mês, então, para você jejuar, buscando o quê? Justamente isso: a purificação do seu sangue, do seu corpo e da sua alma. Amém? Queridos, eu quero orar com vocês e dar a oportunidade para você aproveitar justamente esse momento para você poder, quem precisa, né, fazer os seus dízimos, as suas primícias. Esse é o momento para você justamente apresentar diante do Senhor. Uma das coisas que dentro do estudo lá que eu fiz desse portal que a gente está vivendo, desse final de semana, fala muito sobre a possibilidade, né, de nós ofertarmos diante de Deus. Então eu quero te convidar para que justamente você aproveite esse momento, né? Apresente seus dízimos, apresente as suas ofertas, enfim, aproveite esse momento para que você possa declarar ao Senhor, né, que você confia que Ele é a nossa verdadeira provisão. Amém? E aí eu vou dar uns minutinhos para vocês, para que depois a gente possa orar. Abri minha Bíblia em João 20 e me deparei com Maria Madalena chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos ela abriu. E aonde está o corpo do mestre? Ei! 2 anjos Maria viu, e eles lhe perguntaram: Maria, por que choras? E ela respondeu: é que ali estava o corpo do meu menino Jesus, só que o corpo dele desapareceu. O corpo dele não está mais lá. Queridos, fechem os seus olhos. Fechem os seus olhos. Vamos orar e realmente apresentar essa nova estação diante do Senhor, esse novo mês. E que esse possa ser um mês onde realmente nós possamos olhar para os desafios como grandes oportunidades para amadurecermos como filhos adultos diante do Senhor. Porque são os filhos adultos que podem tomar posse da herança. Amém? Pai, eu quero te louvar, Senhor. Obrigada, meu Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem nos permitido viver, e especialmente por tudo aquilo que 2025 representou em nossas vidas. Mas que possamos agora avançar para a nova estação com maturidade, com clareza, com entendimento, Senhor. Sabendo que em tudo, Pai, há um propósito do Senhor sobre as nossas vidas. E que nós possamos nos submeter à Tua vontade, Pai. Como filhos maduros que reconhecem a soberania, que reconhecem a grandiosidade do Teu poder sobre as nossas vidas, Pai. Renova a nossa fé, renova a nossa esperança. E que possamos viver esse mês de Tevete, Pai, como um mês, Pai, que nos coloque em uma posição de governo e de autoridade em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amados, o orgulho do homem o humilha, mas o espírito humilde obtém honra. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém? Eu quero agradecer demais a vocês por esse tempo. E se vocês me permitirem, eu preciso de mais 5 minutinhos. Só para nós podermos falar de algo que é muito importante e que não dá para simplesmente a gente não falar sobre isso, já que nós estamos aí às vésperas, né?
com o Natal batendo as portas. Quem já é filho mais antigo aqui já sabe, né? A gente já inclusive fez um estudo sobre isso. Mas eu quero só reforçar alguns pontos e, de novo, a gente precisa de 5 minutos para isso, tá? E eu quero deixar bem claro para vocês, queridos, por que nós não comemoramos o Natal, ok? O Natal como essa festa que é pregada, né? Da forma como é pregada. Nós precisamos ter esse entendimento e hoje, graças a Deus, a internet ela também nos possibilita muito isso. Quem é mais curioso é só você digitar na internet, gente, que você vai ver isso. Você precisa entender o seguinte: o Natal definitivamente não é uma festa cristã. O Natal não nasceu sendo uma festa cristã. O Natal, ele foi incorporado pela Igreja Católica e ele se tornou uma festa cristã, sabe quando? Em 337 depois de Cristo. A primeira vez que o Natal foi comemorado como sendo uma festa cristã foi em 336. Isso aí é só vocês digitar. A inteligência artificial vai falar para você. Você coloca lá, ó, quando foi comemorado o primeiro Natal cristão? Vai estar lá. 25 de dezembro de 336. Isso foi feito porque aconteceu o que a gente chama do sincretismo religioso. Foi quando o imperador de Roma, Constantino, ele se autodeclarou papa, porque ele estava enfrentando muitas rebeliões, ele estava enfrentando muitos problemas com os cristãos, então ele adotou aquela estratégia de guerra. Se você não pode com o inimigo, junte-se a ele. Então Constantino, ele declara a religião cristã como sendo a religião oficial do Império Romano. Mas, amados, ele não se converteu. Nunca foi. Dia 25 de dezembro é comemorado pelas religiões antigas, né? Como sendo o dia do sol. E esta era uma festa que era quase que é considerada uma festa pagã, na verdade. Que foi, né, Constantino meio que foi obrigado a colocar essa data, porque a mãe de Constantino, que era uma defensora das Saturninas, que eram as festas que eram feitas ao deus Saturno, instituiu isso como sendo uma festa religiosa. E não sei como, e essas coisas eu não entendo, porque não tem explicação, falaram que esse era o nascimento de Jesus. Gente, não é nenhuma questão religiosa, ok? Não é nenhuma questão religiosa, presta atenção. É uma questão histórica, geográfica. Não existe zero possibilidade de Jesus ter nascido em dezembro. Porque em Israel, em Jerusalém, em dezembro, neva. O frio é extremamente rigoroso. Às vezes a gente pensa que só porque é Oriente Médio não neva, mas neva. E a palavra de Deus fala que estava havendo uma festa em Jerusalém quando Jesus nasceu. E essa festa é a festa de tabernáculos, que é a festa que acontece ali entre setembro e outubro. E aí eu vou perguntar para vocês, por que nós não vemos Jesus comemorando o Natal? Por que nós não vamos ver os apóstolos no primeiro século, gente? Não existe nenhuma referência ao Natal na Bíblia. Porque não era uma festa cristã. Ok? Flávia, mas eu gosto tanto do Natal, eu acho tão lindo as luzinhas, Eu também. Penso tanto que eu briguei com os meus pastores quando eu tive que jogar fora minha árvore de Natal. Penso tanto que eu briguei. Eu amo, eu acho a coisa mais linda do mundo. Eu acho lindo, eu acho tudo lindo. O Natal, na minha família especialmente falando, teve um significado diferente, porque o meu irmão mais novo, ele nasceu dia 25 de dezembro, né? Então, o que o Natal se tornou para nós? Para a família Cobal? É como o Thanksgiving lá americano. Se tornou um dia de celebração.
um dia de celebrarmos a nossa família. Porque como é um feriado mundial, vamos dizer, todo mundo para. Então, o que a gente faz no Natal, gente? Nós comemoramos a nossa família, nós agradecemos a Deus pelo ano que passou, nós agradecemos ao Senhor pela nossa unidade, nós agradecemos a Deus pela família. Mas uma coisa que você precisa ter na sua mente, não dá pra você ir lá e cantar parabéns pra Jesus, pra você colocar o presépio, não dá, porque daí você tá sendo antibíblico, ok? Você tá sendo, e você precisa ter essa consciência, porque não adianta, senão daí a gente faz tudo isso aqui, ó, a gente faz todo esse alinhamento de tempos, estações, vai lá, fala dos meses judaicos, de tudo que acontece, mas daí depois no minuto 2, a gente tá cantando parabéns pra Jesus, sendo que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. E a gente tá comemorando aquilo que não é bíblico. E qual que é o grande perigo? É porque é uma festa pagã. Então, na verdade, nós estamos comemorando outro Deus, que é o Deus Saturno. De novo, é só vocês pegarem. Gente, vão estudar lá. O Natal, ele é uma cultura celta. A árvore, né? Todos os apetrechos, ele tem uma adoração, ele tem um significado de adoração a outros deuses. Tá bem? Então, de novo, eu não poderia deixar de passar aqui. Por quê? Porque esse sangue não pode ficar sob as minhas mãos, né? Porque uma coisa é você falar assim, mas ainda assim eu vou ter árvore, porque eu acho lindo, então eu vou deixar minha árvore montada. Mas daí é uma decisão tua, ok? Não cabe a mim, não cabe ao João, aí é individual, tá bom, meus amores? Mas cabe a nós, como líderes, ensiná-los, explicar para vocês a importância de nós sabermos os símbolos, porque senão a gente vai bater lá no que o pastor Marcelo falou para nós no começo dessa manhã. Precisamos renovar a nossa mente para que não sejamos o quê? Tenhamos a nossa mente amoldada por esse século. E quando a gente fala que essa festa começou a ser comemorada, 335, 3 séculos se passaram. 3 séculos se passaram. E aí uma festa foi instituída e denominada cristã, sendo que de cristã ela não tinha nada. Tá bom? Para os amantes do Natal, não briguem comigo, porque como eu falei, foi algo que Deus precisou trabalhar muito profundamente no meu coraçãozinho, tá? Porque eu amo, eu acho lindo, de verdade. Mas nós também precisamos ter essa consciência. Eu me lembro que eu, jovenzinha ali, talvez uns 11, 12 anos, a minha avó falava: você acha que o diabo vai aparecer na sua frente? Minha avó nem era, né? Minha avó era católica. Você acha que o diabo vai aparecer na sua frente, pintado de vermelho, de rabo, chifre e um tridente na mão? Não! Ele vai aparecer lindo, maravilhoso, te oferecendo as melhores coisas desse mundo. E é isso que a gente precisa entender, né? Assim como, por exemplo, o carnaval, né? Que às vezes parece ser uma festa divertida, alegre, né? E várias outras que a gente acaba deixando entrar na nossa casa, mas que a gente precisa ter a consciência. Então, eu só quero que você tome decisões conscientes de que a gente deixa entrar junto a contaminação, tá bom? Então, que Deus possa guiar vocês, que vocês tenham um excelente feriado, tá bom? Porque é feriado mesmo. Ô Flávia, a gente não vai ceiar? Eu esqueci da ceia. É que eu tô sem ceia aqui, acredita? Eu tô sem ceia. Mas aí eu vou orar com vocês e vocês ceiam aí, tá bom? Nem tem suco de uva aqui em casa, não tem nem pão aqui em casa, pra vocês terem uma ideia. Mas eu oro aqui com vocês e depois a gente ceia à tarde, se for o caso, tá? Então, assim, que Deus possa abençoar muito vocês, tá bom? Que vocês tomem as melhores decisões. E domingo que vem tem culto, hein, gente? O povo fica de férias, daí entra de férias de Jesus, né? Já pensou? Se Jesus der férias pra nós, Ana, vai ficar ruim, né? Melhor não, né? Queridos, quem tiver com seu pão, com seu suco de uva, com seu vinho aí, separa eles aí para nós orarmos agora. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero agora diante do Senhor apresentar esses elementos. Te pedir, ó Deus, que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa fazer com que, através da ceia, Pai,
nós possamos receber a saúde física, a saúde mental e espiritual, Pai. Que a aliança que o Senhor tem conosco possa ser renovada nesta manhã e que ao tomarmos essa ceia nós possamos nos lembrar do grande sacrifício que Jesus fez por cada um de nós, para que tenhamos especialmente liberdade, mas não libertinagem, mas uma liberdade verdadeira de estar na Tua presença, de sabermos que somos Seus filhos, Pai, e que temos acesso irrestrito ao Teu trono. Obrigada por essa manhã, obrigada por cada um, Pai, que se submeteu à Tua vontade e esteve aqui nessa manhã. E que todos os direcionamentos que foram dados aqui possam passar pelo Teu crivo, Pai. E que aquilo que chegar ao coração de cada um seja a semente necessária para prosperar nessa estação. Eu abençoo cada um aqui com bênçãos extraordinárias e declaro, Pai, que 2026 vai ser o melhor ano das nossas vidas e que temos à nossa frente um futuro positivo e promissor. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus amores. Ó aqui, gente, ó. Quem diz que não tem ceia, ó. Vamos ceiar. Comam do pão. Quer pôr aqui? Olha, trouxeram uma tacinha bonitinha. Deus abençoe, amados. Vamos ceiar e que o Senhor fortaleça as nossas vidas. Gi, tô com saudade de você. Vem passear aqui. Vem ficar uns dias aqui em casa. Eu tô precisando de ajudante para poder colocar tudo em ordem. Eu sou interesseira, né? Vocês viram? Meus amores, Deus abençoe. Tchau, pastorzão. Deus abençoe.